O... A minha conclusão da parte que eu comecei a falar sobre o Vitão ali foi que eu tive essa relação com o Vitão de ter me colocado num pensamento à esquerda e com você, cara, eu faço questão de falar isso publicamente porque você colocou minha mente numa direção de entender melhor o que era liberdade, tá ligado? Eu acho que com Obrigado, cara. 30 e Valeu, poucos anos, valeu. 31 que eu tinha ali, eu tinha um pensamento, acabando de desembarcar na esquerda, e pá, eu tinha um viés até pro lado identitário. E quando eu comecei a pensar sobre liberdade, porra, meu cérebro deu uma bugada e a gente começou a conversar e você me mostrou outras possibilidades de liberdade, tá ligado? E esse é o ponto exatamente que eu queria voltar com você aqui, porque você chegou num ponto da hora. Quando o governo tenta controlar todos os aspectos da economia, a gente tinha Tsunami nos anos 80, não sei se quem lembra disso aí, mas era um órgão que fiscalizava o preço no dia a dia para saber se não tinha aumentado Sim, sim. além do que era permitido. E o Tinha um adesivo como que era? Fiscal do Sarney, alguma é coisa assim, não tinha? que Eu lembro de alguma coisa assim, que você, como pessoa física, poderia fiscalizar. Que cara, absurdo, cara, que absurdo. Nunca deu certo isso, eu não entendo por que as pessoas continuam insistindo em algo. É igual aquela teoria monetária moderna que o pessoal resolveu defender recentemente, de impressão de moeda para pagar as despesas correntes do governo. E chama isso de teoria monetária moderna. Foi o que a gente fez nos anos 80, cara. Foi o que a gente fez nos anos 80. E como é que pode ser moderno um negócio desse? Né? E usa o argumento de que os Estados Unidos está imprimindo dinheiro e não está tendo inflação. Gente, Estados Unidos ele está fazendo o QE, eu não sei se você sabe o que é o quantitative não. easing, né? Que na tradução seria, sei lá, afrouxamento monetário, afrouxamento quantitativo, alguma coisa assim. Mas ele injeta liquidez comprando títulos, né? Eu não gosto disso, eu acho isso um erro. Eu acho isso, na realidade, uma consequência de você ter uma taxa de juros baixa, né? Então, imagina o seguinte: os Estados Unidos baixa a taxa de juros ao máximo, todo mundo que tem dinheiro não vai investir é, para ter um retorno tão baixo. Aí coloca em ativos, né? E aí falta dinheiro, falta liquidez no mercado. Aí você vê que o governo está corrigindo um problema que ele mesmo gerou, né? Que é o quantitative easing. O que o governo faz? Ele imprime dinheiro, ele compra títulos desses bancos e guarda os títulos na tesouraria lá do Banco Central para gerar essa liquidez, para que os bancos tenham essa liquidez para fazer os pagamentos intradiários que eles têm lá. A gente teve duas crises porque faltou dinheiro nessa relação aí. E só que isso não é a mesma coisa de você imprimir dinheiro para pagar despesa corrente, né? Não é a mesma coisa de você imprimir dinheiro e sair comprando coisa, gastando, porque você solta o dinheiro no mercado, imprime dinheiro e você retém os títulos, né? E depois o governo vai voltando e devolvendo esses títulos. Eu ainda acho isso um erro, ainda acho isso um problema, mas não tem nada a ver com que então uma parte da esquerda defende a impressão de dinheiro para você pagar a dívida corrente baseado nisso daí. E você pergunta para essas pessoas, me explica o quantitative easing, as pessoas não sabem explicar. Então, isso que às vezes também cansa nessas discussões e tal. Eu vou falar de uma maneira até de piada, já que já tomou umas brejas e tal, mas tipo, de piada, mas eu sou responsável pelo que eu falo também. Eu tenho a impressão muito assim de que a esquerda realmente essa negação da realidade. Uma coisa é o que a gente imagina que pode ser feito, O que que a gente gostaria, gostaria, né? que de fazer. Ela gostaria que o mundo funcionasse dessa forma. A direita também tem esse mesmo Sim, problema, só sim. que em outro assunto, não nessa parte. Eu acho que é uma coisa humana, eu acho que é uma característica humana. Como um todo assim, é uma característica humana. Tipo, de você olhar e falar, cara, tipo, ó, é simples, eu quero que todo mundo se alimente bem, eu não quero que ninguém passe mal e tudo mais. Eu só vou fazer um parênteses aqui, que o Tsunami é do governo Jango, o Vitor tá mandando essa mensagem pra gente aqui, e ganhou destaque no Eu congelamento do plano cruzado. entendi. Eu não lembrava desse termo, eu lembrava do caso do Sarney, lá dos fiscais do Sarney. Pode crer. E aí eu acho que essa negação da realidade, ela vem de uma coisa de você falar, tipo, bicho, eu não sei. Quando a gente começa. Eu queria chegar no papo da liberdade com você, porque tanto em esquerda, na direita, as pessoas que negam a realidade, elas estão constantemente constrangindo a liberdade do próximo. Elas negam a própria realidade e, como Sim. consequência, elas começam a restringir a liberdade do próximo.
Isso pra mim é o bagulho mais difícil de lidar atualmente, assim, independente de qual a posição que você esteja, entendeu? Tipo, até porque assim, eu quero restringir, eu não sei até que ponto eu quero restringir a liberdade de um cara, tipo, mano, chegar pra mim e me chamar de macaco no meio da rua, entendeu? Então, assim, Eu não sei até que ponto eu quero restringir a liberdade desse cara, mas aí começa a bater na minha própria liberdade de falar, mano, e se eu quiser dar um socão na cara desse maluco? Até onde então, vai minha própria liberdade, entendeu? é que você tá pegando o assunto e elevando ele ao Sim, extremo, né? sim. De tipo, Só pra gente fazer uma base e voltar pro meio. você tá pegando uma situação assim que acho que qualquer pessoa, acho que minimamente decente, não concordaria com a existência desse ato. Mas eu entendo seu ponto e eu concordo um pouco com isso, porque acho que um dos maiores problemas, na minha opinião, é assim: você não muda a realidade obrigando as pessoas a fazer algo diferente do que elas gostariam. Então, por exemplo, se uma pessoa é racista, você não vai mudar essa realidade impedindo ele de ser ou não ser racista, né? Uhum. É, é, só que assim, eu também não acho que essa pessoa tem o direito de ir até você e essa parte da liberdade, até o momento em que ele te encontra e te ofende, é algo que eu acho que a zona cinza aí da É muito grande, liberdade né? que é um pouco difícil de defender. Mas tem uma coisa que eu prefiro saber que alguém pensa assim Do do que. que não saber que alguém Sim, pensa assim. Eu acho que é um sim. problema você não saber, né? Eu concordo plenamente. Porque apesar que eu tenho uma opinião que é o seguinte: com o tempo, você se relacionando com as pessoas, você percebe. Eu acho que você não. É, eu, você que é negro, eu acho que você tem uma percepção muito maior se alguém é racista com você e se alguém não é. Eu não acho que isso te dá o direito de uma pessoa que nunca te ofendeu, nunca falou nada, você acusá-lo de racista só porque você acha isso. Eu não acho que isso te dá esse direito. Uhum. Mas eu acho que te dá a percepção de saber que você não quer se relacionar com determinadas pessoas porque você sente que tem alguma coisa Sim, errada ali sim, com sim, elas e tal. sim. Então, de alguma assim, é difícil, esse assunto é muito difícil, né? De alguma forma, eu acho que a sociedade meio que se Eu ajusta. concordo com O que, isso. Eu concordo com isso. Eu acho que a sociedade. Mais do que lei, mais do que o Estado interferindo nisso, eu sim, acho que a sociedade propriamente se ajusta. sim. Agora, sim, tem alguns. É, é, cara, Pra cima e pra tem baixo, no caso, né? para cima e para baixo, para cima e para baixo.